Olá! De que maneira os tubarões contribuem para a saúde dos oceanos? O que podemos aprender com eles? Por que poucos governos cuidam dos mares e deixam a tarefa apenas para as organizações não governamentais? São muitas as perguntas relacionadas com o planeta e poucas têm as respostas adequadas. A cada minuto, toneladas de lixo são despejadas nos rios e oceanos. Esse volume, assustador, inclui tanto lixo doméstico que as pessoas jogam nas ruas e calçadas, como industrial, que inclui produtos químicos altamente prejudiciais à saúde humana e de toda a fauna marinha. E aí vem a pergunta: quem recolhe esse lixo? Quem trabalha pela saúde dos oceanos? São os voluntários que fazem dessa luta um objetivo de vida. A questão é que eles estão perdendo essa guerra. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Uma das maiores organizações sem fins lucrativos dedicadas à tarefa de cuidar da saúde dos mares, a Oceana, tem a seguinte meta: lutar para que os oceanos voltem a ter a riqueza e a diversidade que tinham no passado. Our blue planet is at a crossroads. O planeta está numa encruzilhada. Em breve teremos mais alguns bilhões de habitantes para alimentar. De onde virão os alimentos e os recursos que vamos precisar? Há um último refúgio, um lugar onde ainda podemos encontrar a beleza selvagem, diversidade e abundância. Abaixo das ondas, nas profundezas dos oceanos. Os oceanos são a fonte de toda a vida no planeta. Lá encontramos uma incrível abundância e potencial de renovação. Mais de 1 bilhão de pessoas, incluindo algumas das populações mais pobres, dependem dos oceanos e dos recursos pesqueiros para a sobrevivência. Esse recurso fantástico está em perigo. Todos os dias são retirados dos oceanos muito mais do que seria possível produzir. A espetacular vida selvagem do fundo do mar é caçada com precisão militar. Isto prejudica o equilíbrio do ecossistema que a natureza levou centenas de milhões de anos para alcançar. Milhões de tubarões têm suas barbatanas cortadas e, mutilados, os peixes são devolvidos para morrer no mar. Milhões de toneladas de frutos do mar são pescados e jogados fora. Áreas de reprodução e berçários marinhos estão sendo destruídos todos os dias de forma indiscriminada. Estamos sabotando a nossa sobrevivência e o futuro de nossas crianças, desperdiçando uma das grandes fontes de renovação, drenando a vida dos oceanos, justamente quando mais precisamos para alimentar um planeta faminto. Os oceanos têm uma enorme resistência. A vida marinha pode se reproduzir rapidamente. Ainda é tempo de reverter a onda de destruição. Organizações como a Oceana, ao lado de muitas outras, buscam contribuir para essa tarefa de preservação. É preciso parar com a pesca predatória e proteger os berçários marinhos. Mas esse é um esforço que depende de todos. And beautiful for generations to come. Help us. Let's save the oceans and feed the world. Os oceanos estão enfrentando uma situação muito crítica e que está piorando
a cada dia. Eles estão sendo atacados por vários tipos de ameaças derivadas de várias atividades humanas. E os oceanos, como um grande repositório final dos resíduos gerados pelas atividades humanas, ele acaba sofrendo muito com esses impactos. Então, eles estão sim doentes, eles estão sim precisando de uma atenção muito especial. E é por isso que o Sistema das Nações Unidas está criando uma série de iniciativas para colocar os oceanos na agenda internacional e na agenda dos diferentes países pelo mundo. E essa agenda, ela culmina com uma década, chamada Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ocorrer de 2021 a 2030, que se soma aos esforços das conferências dos oceanos que já foram realizadas em 2017 e que vai ser realizada em 2020 em Lisboa. O ator Leonardo DiCaprio, acusado pelo presidente Bolsonaro de dar dinheiro para ONGs que supostamente ateiam fogo na floresta, tem uma longa militância em defesa do meio ambiente. Entre outras iniciativas, a fundação que ele criou financia projetos dedicados à saúde dos oceanos e da vida selvagem. A LDF, sigla em inglês para a Fundação Leonardo DiCaprio, em parceria com outras organizações sem fins lucrativos, lançou um projeto para proteger 30% dos oceanos até 2030, com a criação de áreas marítimas protegidas. Estas áreas, onde a pesca só é permitida em determinadas épocas do ano e de maneira restrita, destinam-se a permitir a recuperação do ecossistema. Em 10 anos, o objetivo é alcançar 1.600.000 quilômetros quadrados de áreas protegidas nos 5 oceanos. O projeto também combate a pesca predatória. Estima-se que 25% dos tubarões e raias estão ameaçados de extinção. A cada ano, milhões de tubarões são mortos por conta da captura ilegal, que visa apenas retirar as barbatanas, muito procuradas em países asiáticos. Além da vida marinha, a fundação criada pelo ator também atua em defesa das florestas. Em agosto, DiCaprio anunciou a doação de $5 milhões para projetos de recuperação da Amazônia. Trata-se de iniciativa da Earth Alliance, organização sem fins lucrativos criada pelo ator, em parceria com Laurene Jobs, viúva de Steve Jobs, e com o bilionário Brian Sett, fundador da ONG Conservação Global da Vida Selvagem, GWC, na sigla em inglês. Leonardo DiCaprio negou que tenha dado dinheiro para que ONGs que atuam na Amazônia ateiem fogo na floresta. O ator afirmou ter orgulho dos grupos que trabalham em defesa dos ecossistemas e disse estar comprometido com o apoio às comunidades indígenas, cientistas e todos aqueles que trabalham para proteger a Amazônia. São muitas as celebridades que apoiam o trabalho de organizações sem fins lucrativos que defendem a saúde dos mares. Os atores Pierce Brosnan, Harrison Ford e Morgan Freeman são apenas alguns nomes de Hollywood que figuram entre os apoiadores de iniciativas destinadas a proteger o meio ambiente, em especial os oceanos. O cineasta James Cameron também. A surfista Maia Gabeira é a única brasileira nesse grupo. Alguns artistas preferem contribuir de outra forma. Jane Fonda, por exemplo, decidiu participar das manifestações em frente ao Capitólio em Washington em protesto contra o aquecimento global. Ela até se mudou de Los Angeles para a capital para não perder os encontros. Já foi presa 4 vezes por isso, mas disse que não pretende desistir. A Conservação Internacional, organização sem fins lucrativos, atua em dezenas de países, desenvolvendo alguns dos maiores projetos de proteção ambiental em todo o mundo. Vamos ver esta mensagem que eles enviam para todas as pessoas. I am coral. Os corais marinhos. Há quem acredite que são apenas rochas. Na verdade, são os maiores organismos vivos do planeta, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Mas por quanto tempo? Eles existem há 250 milhões de anos.
Os humanos vieram bem depois e hoje 1/5 dos corais já desapareceram. Eles vivem no fundo do mar e são vistos por poucos, mas são vitais para o planeta. Você sabia que 1/4 da vida marinha depende dos corais? Eles são o berçário dos mares. Pequenos peixes se alimentam deles, ou é lá que se escondem dos predadores. E quem come os maiores? Você acertou, os humanos. Os corais são a fábrica de proteínas do mundo. Mas quando o homem provoca o aumento na temperatura dos oceanos, eles não sobrevivem. Nas tempestades e tsunamis, eles funcionam como uma barreira de proteção. Apesar disso, o homem explode os corais com dinamite na pesca ilegal e predatória, ou lança produtos químicos contra eles, resultante de vazamentos. É preciso interromper essa matança. A natureza não precisa das pessoas. As pessoas é que precisam da natureza. Stop killing me. Muito além da fama de vilões, como são apresentados no cinema, os tubarões dão uma enorme contribuição para a saúde dos oceanos. O primeiro papel fundamental exercido pelos tubarões está relacionado com o fato de serem predadores do topo da cadeia alimentar. Quando são capturados em larga escala, acontece um efeito cascata que afeta toda a vida nos oceanos. Para se ter uma ideia de como esse equilíbrio é delicado, se os tubarões desaparecem de uma área, segue-se o aumento de certas espécies de peixes que se alimentam de tipos específicos de algas. Se ocorrer o crescimento de um único tipo de alga, isso afeta a vida dos corais marinhos, que para florescer dependem da diversidade. Isso significa que a presença deles é essencial para todo o ecossistema marinho. Agora vamos ver outra importante contribuição que eles trazem. Institutos de pesquisa de diversos países têm utilizado os tubarões como verdadeiros guardiões dos oceanos. Chips implantados na pele deles transmitem inúmeras informações de interesse científico, de alterações na temperatura da água, a contaminação por produtos químicos e outras mudanças provocadas pela ação humana. E não se pode esquecer de um detalhe. Eles circulam pelas regiões profundas, onde os equipamentos dos cientistas raramente conseguem alcançar. A preocupação com a sustentabilidade dos oceanos é uma preocupação que deve ser de todos os países, em relação a dois fenômenos diferentes. O primeiro diz respeito às águas internacionais. São as águas que pertencem a todos os países e todos devem, então, ser responsáveis por discutir e aprovar o que deve ser feito lá. Mas há também as áreas de oceano sob jurisdição nacional. No Brasil, por exemplo, nós temos 5.700.000 quilômetros quadrados de mar sob a nossa jurisdição. A parte continental tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área bem maior do que metade do território nacional. Essa área, ela tem que ser zelada pelo Brasil. O Brasil pode explorar, mas ele tem que zelar. E com isso é fundamental que o Brasil, assim como outros países que têm áreas de mar, exerçam essa sua função de garantir a qualidade dos oceanos e o uso sustentável dos recursos. Nesse sentido, alguns países se destacam. Países que às vezes podem parecer que não têm uma tradição de preservação dos oceanos, mas em função de vislumbrar, de ter uma postura visionária em relação ao que a gente tem chamado de crescimento azul, ou seja, o crescimento, a estruturação de uma economia pautada nos oceanos, a gente pode destacar a Noruega como um país que tem uma estratégia nacional para os oceanos que acopla o interesse em utilizar os oceanos ao mesmo tempo em que garante a qualidade que vai garantir aquela exploração. No próximo bloco, o pesadelo dos oceanos provocado pela ação humana. E mais, um voluntário que luta sozinho contra a poluição das praias onde mora. A gente volta já. Como é possível que uma espécie de peixe ajude a manter e a fertilizar uma floresta?
Vamos ver como isso acontece. Todos os anos, a cena se repete. Os salmões sobem os rios da região oeste do Canadá para desovar e são capturados pelos ursos e lobos. Acontece que os animais não consomem tudo que capturam e deixam as sobras na floresta. Esse material contém nutrientes que vão contribuir para fertilizar as árvores. Claro que a exuberância das florestas canadenses não se deve apenas aos peixes, mas é certo que eles deixam uma importante contribuição. E é para manter esse equilíbrio do ecossistema local que a Fundação Gordon e Barry Moore vem investindo recursos e tecnologia na preservação do salmão selvagem do Canadá e Ártico. Esse é apenas um dos projetos desenvolvidos pela Fundação, que em 2 décadas distribuiu mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em projetos de conservação do meio ambiente. No Brasil, a entidade financia iniciativas que vão da Amazônia ao Cerrado. Os projetos que receberam apoio financeiro e tecnológico da Fundação abrangem 170 milhões de hectares na floresta amazônica, uma área 4 vezes maior do que a Califórnia. Basicamente, o trabalho consiste em garantir o funcionamento de organizações sem fins lucrativos e de grupos comunitários locais que trabalham pela sobrevivência de espécies da fauna e flora. Outros projetos que contam com o apoio da Fundação tratam da conservação de áreas marítimas e aquacultura, no litoral dos Estados Unidos, Canadá e América Central. Um dos fundadores da empresa de tecnologia Intel, pioneira na fabricação de chips, Gordon Moore, chegou a acumular uma das maiores fortunas do mundo. Desde que se aposentou, vem se dedicando às iniciativas voltadas para a saúde do planeta. Sem qualquer exagero, podemos afirmar que o plástico é o terror dos oceanos. Milhões de toneladas são produzidas a cada ano e a maior parte não é reciclada. São 300 milhões de toneladas por ano, incluindo bilhões de garrafas plásticas e 5 bilhões de sacolas. O problema desse material é que ele não se desfaz rapidamente e permanece na natureza por séculos. Todas as embalagens descartadas ao longo de décadas desde o século passado ainda estão no planeta, de uma forma ou de outra. A maior parte é utilizada uma única vez e jogada fora. Até 2050, quando a população do planeta chegar a 10 bilhões de pessoas, a produção de plástico deve triplicar. E o que é surpreendente, uma garrafa descartada nos Estados Unidos pode ir parar na Antártica, levada pelas correntes marinhas. Ou então vai aumentar as manchas de plástico flutuantes que estão se formando em vários pontos dos oceanos. Este é um pesadelo do qual ainda não existe uma saída e que exige uma solução urgente da ciência e dos governos. Algumas ONGs dependem do trabalho de uns poucos voluntários, ou até mesmo de uma única pessoa. É o caso do naturalista Bill Collett, que tenta lutar contra a poluição na área de Cape York, na Austrália. Diariamente, Bill Collett percorre as praias da região de Cape York para observar a enorme quantidade de lixo plástico que chega à costa. É lá que vão parar todos os tipos de detritos, garrafas, material de pesca, pedaços de utensílios e muito mais. Tudo isso se espalha por quilômetros de praias e, segundo Collett, por boa parte da costa australiana. Daí a ideia da campanha Leve 3, para recolher os detritos. E por que esse número? Porque se trata de uma quantidade fácil para qualquer pessoa recolher e levar até um local adequado para descarte. Collett lembra das terríveis consequências para a vida marinha do lançamento de lixo plástico na natureza. Além das aves, todos os integrantes da fauna estão expostos aos riscos. As tartarugas engolem sacolas plásticas porque confundem com água viva. O plástico, alerta Collett, está destruindo o planeta. Daqui
daqui a pouco. Conferência do Clima em Madrid é decisiva para conter a crise climática. E ainda, o trabalho interminável dos voluntários que se dedicam a cuidar dos oceanos. Não saia daí. Diariamente, em vários pontos do globo, voluntários investem seu tempo e esforços em iniciativas destinadas a garantir o equilíbrio do planeta. São pessoas que trocam carreiras, muitas vezes promissoras, para trabalhar em função do bem comum. Do Atlântico ao Pacífico, do Ártico ao Índico e ao Mediterrâneo. Todos os dias e ao longo de todo o ano, voluntários estão empenhados na tarefa de mapear os pontos críticos de poluição das águas dos mares e coordenar esforços para recolhimento dos detritos. O objetivo fundamental é evitar o colapso das populações pesqueiras e dos mamíferos marinhos. Os grupos também promovem campanhas específicas em defesa da preservação de espécies ameaçadas de extinção, como o atum, capturado em larga escala, para atender a demanda de consumidores no mundo inteiro. O vídeo que trata desse tema chama o atum de o rei dos mares e alerta que se a espécie um dia for extinta, os oceanos nunca serão os mesmos. A Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, COP25, começou esta semana em Madrid. Mas o que exatamente os oceanos têm a ver com as emissões de gases de efeito estufa? Os mares têm papel fundamental para o equilíbrio do planeta. Acontece que os oceanos absorvem 30% do dióxido de carbono emitidos por ações humanas e capturam mais de 90% do calor da atmosfera, amenizando os impactos dos raios solares que atingem a Terra. Especialistas alertam para alguns dos maiores desafios dos mares: a pesca predatória, a poluição por plásticos e a acidificação causada pelas mudanças climáticas. Eles defendem que ações urgentes por parte de todos os governos sejam adotadas até 2030 e que é preciso sair da COP25 com metas claras e consistentes. Para que isso seja possível, é preciso que haja envolvimento por parte dos diversos atores, sejam líderes, empresas ou organizações da sociedade civil, restaurar hábitats degradados, gerar renda através de projetos voltados para produtores locais e ampliar áreas de proteção para beneficiar diferentes espécies estão entre as medidas fundamentais. Muito importante que a gente foque nessa questão. Por que ela é tão importante? Porque os efeitos delas são muito duradouros e vão ocorrer por muito tempo. E a reversão desses efeitos também vai demorar muito. Então a gente não pode demorar para tomar atitudes. A gente precisa reduzir as emissões e a gente precisa retirar carbono da atmosfera já. Porque os custos associados a isso para o Brasil, para os Estados Unidos, para os países como um todo, não importando quem tem mais ou quem tem menos dinheiro, serão dramáticos. Então não vale a pena, de repente, países prestigiarem uma agenda pautada essencialmente pela exploração de combustíveis fósseis relacionadas aí a grandes emissões de carbono para a atmosfera ou, eventualmente, incentivarem direta ou indiretamente queimadas nas suas florestas, porque isso vai fazer com que o problema se agrave e que a gente perca uma oportunidade tremenda de geração de riquezas dentro dessa nova economia de baixo carbono. O Brasil pode ser o país mais arrojado nessa discussão, se entender o problema, ver estrategicamente a questão, for visionário e investir em ciência e tecnologia. Tudo que o país não está fazendo no momento. Não é por falta de vigilância que a Terra pode vir a enfrentar problemas mais graves no futuro.
6 satélites da Agência Espacial Europeia, ESA, vasculham o planeta 24 horas por dia, levantando os mais diversos tipos de informação. Alguns desses vigilantes do espaço recolhem dados sobre a parte terrestre, incluindo a situação das florestas e das áreas de cultivo. Outros vasculham os oceanos, registrando alterações que possam vir a influenciar no clima ou em atividades econômicas. A poluição dos mares também entra no radar dos satélites. Detalhe: boa parte das informações recolhidas são distribuídas de forma gratuita. Basta entrar no site da ESA, www.esa.int. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.